Boa noite, pessoal. Essas últimas semanas, né, tem sido umas semanas bem agitadas, né, para o nosso país, para o nosso governo, mas, assim, nós temos que encarar e tudo isso como brasileiros, como defensores da nossa soberania, como progressistas, e toda a população que faz parte dos partidos de esquerda, o presidente Lula, a equipe do presidente Lula, temos que defender. Temos que defender a nossa soberania, defender o nosso país, defender o nosso território, defender o que é nosso. Nós já fomos muito escravizados no passado, já tiraram muito do nosso país lá no passado. Então, agora, com a quantidade de pessoas que temos no Brasil, nós não podemos nos curvar diante de um país que quer tirar o que é nosso. Mais uma vez, que quer destruir a nossa soberania mais uma vez. Porque a nossa soberania já foi destruída, né? Com a ditadura, e também lá no passado, quando foi invadida, quando foi massacrado os indígenas, quando era a época da escravidão que trazia os negros africanos para cá e eram submetidos a trabalhos escravos. E quando não cumpria esses trabalhos, eram submetidos a horrores. Teve uns que chegaram, né, a não conseguir sobreviver devido aos castigos horrorosos que os patrões da época, né, faziam. Tudo isso, né? Tudo isso, se a gente for pesquisar na nossa história, nós já fomos escravizados demais e já se curvamos muito diante de países que vieram lá de fora e levaram praticamente tudo que é nosso. Então, hoje, agora, é a nossa vez de nós defendermos a nossa soberania, o nosso país e o que é nosso. Jamais podemos nos curvar diante de um país que quer tirar o que é nosso, destruir o que é nosso, por causa de uma ideologia política. Não é por causa de problemas que o Brasil está causando ao país deles. É por ideologia política. Quer destruir o que é nosso, quer destruir a nossa soberania, quer destruir o nosso governo para salvar a pele de uma única pessoa. Significa que está disposto a destruir tudo que é nosso para salvar uma única pessoa? Aquela pessoa que deixou 700 mil pessoas ir ao cemitério por falta de vacina e pelo negacionismo dele e de toda a equipe dele, de toda a trupe dele que fazia parte do governo dele? Não, né? Nós não podemos esquecer o que essa única pessoa fez na pandemia e em outros vários motivos, né? Quando ele debochava de mulheres, quando ele debochava das pessoas que estavam morrendo na pandemia, quando ele me debochava de pessoas entubadas na UTI de um hospital, né? Nós não podemos esquecer dessas coisas. Quando ele deixou a maioria da população ir para a fila do osso, quando ele cortou o Bolsa Família de várias pessoas, de várias famílias, quando ele cortou a Operação Carro-Pipa lá no Nordeste, com raiva, porque o Nordeste votou em peso no presidente Lula. Então, e várias coisas. E tem coisas aqui que a gente não pode nem falar aqui na rede social, que essa tal pessoa fez, né? Que todos sabem quem é. Inclusive, agora está usando uma pulseirinha eletrônica
no pé. Parabéns, o ministro Alexandre de Moraes. Mas vamos que vamos, né? Tem muitos assuntos a comentar nesse vídeo e vamos falar um pouco aqui. O Eduardo Bolsonaro diz que não renuncia o mandato de deputado. Até porque a licença parlamentar dele, que ele tirou, né, venceu domingo. No caso, ontem. E a partir de agora ele tem que renunciar ao mandato ou não. Agora vem cá. O cara quer ficar nos Estados Unidos cometendo crime de lesa pátria, conspirando contra o Brasil, conspirando contra o nosso governo, contra a nossa economia, incentivando que o Trump destrua a nossa soberania, destrua o Brasil para salvar a própria pele do papaizinho dele e a dele também, mas em jogo tá o paizinho dele. E aí ele quer ficar lá nos Estados Unidos, sendo sustentado por nós, né? Por nós, que é nós que pagamos o luxo dele. O dinheiro dele não sai do que ele trabalha. O dinheiro dele não vem do que ele trabalha. Se fosse para vir do que ele trabalha, ele não teria um centavo. O dinheiro dele sai dos nossos impostos que pagamos, todos, tanto a população progressista de esquerda como os idiotas que votam nele. E aí ele quer ficar lá, às nossas custas, conspirando contra o nosso país. A justiça brasileira, o Alexandre de Moraes, tem que analisar tudo isso. O STF tem que analisar tudo isso. Porque não é justo que uma pessoa fique lá nos Estados Unidos fazendo o que ele está fazendo contra nós, contra o nosso país, e recebendo um salário de 30, se não me engano, é 33 mil reais, fora os benefícios que eles têm, às nossas custas, e tentando destruir o melhor que nós temos, que é a nossa economia, o nosso país, o nosso governo, a nossa soberania. Isso não pode acontecer. Ele também falou que as sanções do Trump, se o Brasil não se curvar, né, diante do que os Estados Unidos quer, até porque a gente sabe que o governo brasileiro não vai aceitar isso, porque não pode se curvar diante dos Estados Unidos numa situação dessa. Ele falou que as sanções podem aumentar. Então, que aumente. Mas nós não podemos. Como eles falam, como ele mesmo fala, eu vou até o fim. Pois é, Eduardo Bolsonaro, nós vamos até o fim também, lutando pela nossa soberania, pelo nosso país, pela nossa democracia, pelo nosso governo, pelo que é nosso. O nosso Brasil é nosso. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time de pessoas que está lutando e expressando todo o meu apoio ao nosso governo brasileiro em defesa da nossa democracia e da nossa soberania. Sou uma brasileira, sou eleitora, moro no Brasil, então eu defendo a minha terra. Assim como eu defendo a minha terra natal, que eu nasci, que é o Nordeste. Hoje não moro no Nordeste, moro em São Paulo, mas defendo muito o Nordeste, defendo muito a cultura nordestina. Eu defendo, no geral, o meu país, chamado Brasil. Tem defeitos? Tem, mas temos muitas qualidades.
Temos muita coisa boa aqui no Brasil. A gente só sabe o quanto o Brasil é importante quando você está lá fora. Quando você está nos Estados Unidos, como imigrante, passando o que os imigrantes estão passando lá agora. Né? E outros países, mundo afora. O preconceito, tudo que a pessoa enfrenta. Então, a gente sabe o quanto o Brasil é bom, o quanto o Brasil é importante. Então, defendo mesmo o meu país. Aí, o engraçadinho quer ficar lá ganhando todas as regalias, às nossas custas, e conspirando para que os Estados Unidos destruam o Brasil. O STF está na hora de ver tudo isso. Eu acredito que o Alexandre de Moraes, como a pessoa que ele tem se tornado o juiz exemplar em defesa da democracia brasileira, com certeza ele vai se levantar contra tudo isso e alguma coisa com certeza vai acontecer, independente de bolsonarista, de seja lá de quem for. Os bolsonaristas estão assim se vangloriando com o que o Trump fez, tirando o visto do Alexandre de Moraes, do Barroso, do Flávio Dino, eu acredito que do Paulo Gonet, enfim, de uma equipe de pessoas que foram contra os crimes do paizinho dele. Aí a extrema-direita está nas redes sociais se vangloriando, como se isso fosse fazer diferença para o judiciário brasileiro. Só lamento, coitados, não vão fazer diferença nenhuma. É tanto que a Bela adormecida está com a tornozeleira no pé. Os bolsonaristas também estão contando os dias e sonhando com novas sanções do Trump sobre o Brasil, porque eles acreditam fielmente que com outras sanções a opinião pública vai mudar contra o Moraes, contra o Alexandre de Moraes. Agora eu pergunto a vocês, será que a nossa opinião vai mudar em relação ao Alexandre de Moraes com outras sanções? Ele está de 50%, vamos imaginar que ele coloque de 100%? Vamos imaginar que ele cancele todos os vistos brasileiros? Vamos imaginar que ele impeça realmente de todo e qualquer brasileiro entrar nos Estados Unidos? Enfim, e outras coisas que podem vir. Será que a nossa opinião vai mudar em relação a Alexandre de Moraes? Pelo menos a minha não vai mudar. Mas não vai mesmo. Até porque eu jamais defenderei um cara de outro país, um presidente de outro país que não tem nada a ver com o Brasil, que não tem nada a ver com o governo brasileiro, muito menos com o judiciário, querer destruir a nossa soberania e querer destruir o nosso governo, o nosso país. Então, pelo menos na minha opinião, não vai mudar absolutamente nada. E eu acredito que muitas pessoas também não vão mudar. Só que eles é tão burro que eles acreditam que a opinião pública vai mudar. Estão falando até que o Trump vai desligar o GPS, porque desligando o GPS, eles acreditam que a tornozeleira eletrônica não pode mais ser monitorada, né? Aí ele pode ter até uma fuga, né? Só que se ele desligar o GPS, né, que é o sistema do Google, e o Google é americano, você sabia que a gente tem um aplicativo chinês? Tem outros aplicativos chineses? Que é muito melhor do que os americanos? Você sabia disso? Temos a China ao nosso dispor. E a tornozeleira vai continuar sendo monitorada do mesmo jeito. Inclusive, se desligar do americano, ele vai ser monitorado pelo aplicativo da China. Que ele tanto odeia. E que ele tanto fala que o Brasil está sendo dependente da China. E daí? Muito melhor trabalhar e ter parcerias econômicas com a China do que com um cara de extrema direita como o Donald Trump.
Outra coisa interessante que eu andei pesquisando, que eu andei vendo na mídia, que no Brasil existe 122 mil pessoas que usam tornozeleira eletrônica. Dessas 122 mil, uma é o Bolsonaro. Olha que lindo, olha que bonitinho. Das 122 mil, uma é ele. Né? Por que será? Essas 122 mil pessoas que usam tornozeleira eletrônica aqui no Brasil, todas elas usam tornozeleira eletrônica porque cometeram algum tipo de crime e tem que ser monitorado pela justiça brasileira. Inclusive o Bolsonaro está com uma no pezinho porque ele cometeu vários crimes e continua tentando cometer. Não era nem para ele estar indo lá no Congresso, mas tá, porque tem a bancada de estrupícios lá, né, da mesma patota, que o defende. Outra coisa, né, a atuação do Eduardo Bolsonaro lá, né, nos Estados Unidos, pode render a cassação do mandato dele. Pode chegar até a cassação do mandato dele. Por quê? Ultimamente, todo mundo viu o vídeo que ele postou. Inclusive, a CNN, aqui no Brasil, está dando palco para ele o tempo todo. Está dando palco para o Bolsonaro o tempo todo. Está dando palco ao Eduardo Bolsonaro para falar o que ele quiser. Inclusive, foi lá que ele falou. Ameaçou o diretor-geral da PF, da Polícia Federal, ameaçou o agente da Polícia Federal que foi lá na casa dele, falou abertamente que gostaria de saber quem era ele, que ele não deixasse ele descobrir quem era ele, no caso, né? Porque se descobrisse, ele já sabia o que poderia acontecer com ele. Chamou eles de, né, de cachorrinhos, enfim, umas palavras assim que, né? Enfim, ameaça, né? Em tom ameaçador, ameaçou que a partir do próximo ano não terá eleição se não tiver o Bolsonaro, ou se não tiver alguém, sei lá, da extrema-direita, mas ele se referia ao paizinho dele, né? Ameaçou, falando que não terá eleição o ano que vem sem o Bolsonaro. E a CNN Brasil, né, tá dando palco para esse tipo de gente, para esse tipo de comentário, para esse tipo de entrevista. Infelizmente, a gente tem uma mídia, né? A gente tem uma mídia aqui no Brasil, tem canais de televisão que, infelizmente, compartilham com essas coisas, que não ajuda em nada o nosso país e que não agrada em nada, né? Até porque não são a favor do governo atual, porque o governo atual trabalha pela população mais carente, trabalha pela população assalariada. E essa mídia aí que a gente vê trabalha pela elite, pela população rica, pela população escravocrata. O Alexandre de Moraes também, né? O Alexandre de Moraes também alertou, né, o Bolsonaro em relação às redes sociais dele, a ele sair de casa, o horário que ele tem que voltar, né? E as entrevistas que ele andava dando, né? Inclusive na CNN. E aí ele alertou sobre tudo isso. Porque qualquer momento que ele descumprir as ordens, né, do STF, ele vai para a cadeia. E aí não tem boquinha para ele. Ele vai dormir no chilindró, de qualquer jeito. Eu acho que ele vai parar na cadeia, porque eu acho que ele não vai cumprir. Eu acho que ele vai terminar e parar na cadeia. É tanto que
Agora à noite ele saiu aqui nas redes sociais, nas páginas dos jornais, que ele foi lá no Congresso, se juntou à cambada que é a favor dele, foi lá no Congresso e ele surtou lá, saiu os gritos e saiu na porta do Congresso mostrando a tornozeleira eletrônica no pé esquerdo. Que bonitinho, que maravilha! Uma tornozeleira eletrônica no pé dele, para mostrar que ele está fazendo coisa errada. Quem é que usa tornozeleira eletrônica? Qualquer pessoa? Não. Todos nós sabemos que não. Aí surtou lá, mostrando a tornozeleira eletrônica. Eu digo, maravilha, que maravilha. Olha que bonitinho. A tornozeleira está no pé de qualquer jeito. Quero ver ele tirar agora. Até porque se ele tirar, ele vai para a cadeia. E surtou, ficou lá dando o chilique dele. De sempre, né? Enquanto isso, o nosso presidente Lula, o nosso líder governante do nosso país, presidente do BRICS, presidente do Brasil e presidente do Mercosul, está em Santiago, no Chile, né, para participar de um encontro lá com o presidente do Chile, se não me engano, da Colômbia, enfim, outros presidentes da América Latina. E lá ele falou e pede a atuação conjunta de todos os presidentes da América Latina contra o extremismo, contra o que está acontecendo com o Brasil. Porque todos nós sabemos que o que está acontecendo com o Brasil é por ideologia política. Até porque já tem empresários americanos contra o Trump e defendendo o Brasil. Inclusive, os caras lá americanos que dependem do suco de laranja brasileiro, que vai daqui do estado de São Paulo. Eles já estão defendendo o Brasil e estão contra o Trump. O que vai faltar lá? Esse suco de laranja não vai chegar lá, o mel não vai chegar lá, o café não vai chegar lá. Mas não vai mesmo. Então, esses empresários já estão contra o Trump e a favor do Brasil. Porque não é justo que façam uma coisa dessa por ideologia política. Se o Brasil tivesse um atrito, uma briga, uma coisa assim, entre os dois países, enfim, talvez fosse justificável essas coisas, mas é outros atritos entre países, entre presidente, entre governo, mas por ideologia política. E é ideologia política porque ele sabe que se o Brasil tivesse na mão do Trump, ou se o Brasil tivesse na mão do Bolsonaro, ele levava tudo que podia e mais um pouco aqui do Brasil. Enfim, é isso. Já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe o meu vídeo. Para que a informação correta chegue a cada dia a mais pessoas.